Fala, Dev. Então, até aqui, nós reunimos diversos conhecimentos acerca da linguagem Shell Script, de como se utilizar o Shell Script, né? Então, ao longo desse treinamento, nós aprendemos como utilizar a linguagem Shell Script de fato na prática, né? E agora chegou a hora de nós utilizarmos o Shell Script para o que ele de fato foi criado, que é ser o braço direito de nós, sysadmin, de nós, usuários Linux, né? Então, o que é que nós vamos construir agora? Nós vamos construir um script que vai ah, nos auxiliar em nossas tarefas administrativas, gerenciando o nosso servidor, né? Então, vamos começar já botando a mão na massa aqui, limpando o nosso terminal e criando um arquivo chamado de gerenciador.sh. Vamos adicionar o nosso shebang, /bin, /bash. Opa, botou nossa exclamação, né? Vou adicionar já o bom e velho clear aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui adicionando um cabeçalho para que a gente identifique o que é esse nosso arquivo, né? Então, vou adicionar aqui uma tralha, vou fechar aqui. Eu vou adicionar aqui um outro comentário, vamos dizer, o script dele. O que é esse nosso script, né? Vamos dizer, gerenciador do tá minúsculo, servidor. E aí, vamos adicionar aqui, opa, uma tralha, na verdade, vamos adicionar aqui uma description. E aí, vamos dizer que ele é um script para gerenciar os pacotes no Ubuntu Server. Vamos adicionar aqui também um autor, e aí você vai colocar o seu nome. Aqui eu vou colocar o meu. E aí vamos adicionar aqui uma instrução de uso, né? Using. Então vamos dizer que, olha, cara, basicamente você vai executar aqui um ponto barra gerenciador.sh. Vou adicionar uma outra linha aqui do comentário, finalizando aqui a nossa escrita, né? Perfeito. E aí aqui ele vai executar a nossa limpeza e pronto, né? Agora nós já aprendemos ali na aula anterior como que se cria um menu interativo. E aí vamos adicionar aqui o nosso while true, para estar repetindo sempre o nosso terminal, o nosso menu, né? E aí eu vou adicionar aqui só um comentário, vou dizer que ele vai exibe menu principal do programa. E aí a gente já conhece como fazer, né? Então vamos adicionar aqui o nosso eco. Eu vou começar printando aqui algumas informações relacionadas aqui ao nosso programa, né? Então vou dizer que ele colocar uma tralha aqui. Não, deixar limpo mesmo. Vou colocar gerenciador de pacotes do SO. Perfeito. Aí vou fechar esse cara aqui. Opa, não esquecemos de fechar aqui a aspa, né? Então vou abrir aspa aqui e aí eu vou adicionar aqui uma outra sequência, né? Vou dar um eco aqui, menos e, menos n, melhor dizendo, para dar um breakline já. E aí vou dizer que ele vai ser a opção 1, limpar o cache dos pacotes, que vai limpar ali o cache do nosso SO, né, do nosso apt. E aí eu vou dar aqui um eco dar um eco aqui só para ele selecionar a opção 2, que é a de remover pacotes desnecessários. Vamos adicionar uma terceira opção, que é de atualizar o sistema. A nossa
opção 4 vai ser a de instalar um pacote específico. Uma opção aqui, que é a nossa opção 0, que vai ser a nossa opção de sair do gerenciador, fechar ela aqui, e aqui nós vamos adicionar um último item, eco "-n", já para ele quebrar uma linha, né, que ele vai ser a nossa leitura, né, o nosso read. Então vamos dizer: escolha uma opção. Perfeito. E aí nós vamos salvar isso aqui, deixa eu dar um espaço aqui para ficar bem visível. E aí nós vamos salvar tudo isso aqui em uma variável, né. Então a gente já aprendeu a utilizar o read e vamos chamar de opção. Perfeito. Agora que nós temos as nossas opções, nós vamos criar aqui o nosso case, né. Então vamos, nessa variável opção, nós vamos acessar os dados que estão dentro dela, né. E aí, de posse dos dados que estão dentro dela, qual é o nosso primeiro item? Ou seja, se o usuário digitar 1, né. Então, se ele digitar 1, o que que nós vamos fazer? Nós vamos limpar o cache do nosso SEO. Então, vamos adicionar aqui um eco, e aí vou dizer que, olha, nós estamos limpando o cache dos pacotes. Vou dar uns 3 pontos aqui para mostrar que está executando, né, o nosso loading. E aí aqui a gente já conheceu o comando sleep, né, que ele vai esperar 1 segundo aqui no caso agora. E aí nós vamos estar executando o seguinte comando: sudo apt clean, para limpar o cache dos nossos pacotes aqui no SEO. E aí eu vou estar aqui também adicionando uma mensagem quando ele finalizar. Vou dar um "-n", para ele já dar um break line. E aí eu vou dizer que é cache limpo. E aí nós vamos finalizar este bloco aqui com os nossos 2 pontos. Agora nós vamos construir a nossa segunda opção, né. Então a nossa segunda opção é a de remover os pacotes desnecessários. Então eu vou dar aqui um outro eco, e aí nós vamos printar a mensagem de removendo pacotes desnecessários. Adicionar o nosso loader. E aí eu vou adicionar o nosso sleep com 1 segundo, que vai ser a espera do nosso terminal, né. E aí eu vou executar com sudo apt auto remove "-y", né. Para que serve o "-y"? O "-y" é para que você não tenha que confirmar essa ação, né. Ele já vai executar de forma contínua, né. É como se quando você executasse ali, ele vai te pedir: "Olha, você quer de fato remover esses programas, esses pacotes?", e você fosse ter que apertar Y ou N para cancelar, né. Nesse caso aqui, quando a gente utiliza o "-y", ele já vai entender que você: "Olha, tá tudo confirmado já aqui, eu vou só seguir o que eu tenho que fazer". E aí aqui eu vou adicionar uma outra mensagem, que é dizendo: "Olha, pacotes desnecessários removidos com sucesso". E aí nós vamos para a nossa terceira opção, né. Nós esquecemos de finalizar aqui com os 2 ponto e vírgula, né. Causaria um erro no nosso sisteminha, né. Então vamos ah, abrir aqui novamente o nosso terceiro item. E o que que é o nosso terceiro item que nós escolhemos ali, né? É a atualização do nosso sistema. Então vamos começar aqui adicionando o nosso eco, e vamos dizer que nós estamos atualizando o sistema. Adicionar aqui o nosso loader, que é os 3 pontos. Vou dizer que ele tem que dar um sleep de 1 milissegundo,
E aí, o que que nós vamos executar para atualizar o nosso sistema? Nós vamos executar um comando aninhado, né? Então vai ser sudo apt update. E aí, no mesmo comando, na mesma execução, nós vamos rodar o upgrade, né? Então, para executar 2 comandos, nós podemos, por exemplo, quebrar a linha e adicionar a próxima linha, o próximo comando, ou nós podemos utilizar um operador de concatenação, que são os 2 e comercial, né. Então é muito comum a gente utilizar essa forma para escrever os nossos scripts, em Linux, né. Então a gente pode estar, concatenando ali diversos comandos para executar de uma vez só. Então nós vamos adicionar aqui o nosso sudo apt upgrade -y também, que aí ele já vai confirmado, né. Então deixa eu dar mais um espaço aqui para a gente, continuar o nosso script, e aqui nós vamos finalizar ele, melhor dizendo, vamos dar aqui o nosso eco e vamos dizer que sistema atualizado. Eu vou dizer: "Lembre-se de sempre manter o seu SO atualizado". Fechou aqui, e aí nós vamos aqui estar adicionando o nosso encerrador desse bloco, né. E aí, nós temos também a quarta opção, que é a de instalar um pacote em específico. E como é que nós instalamos um pacote aqui através do nosso script? Vamos primeiro printar uma informação pedindo, digitar um "-n" aqui para ele dar um breakline, e aí vamos pedir para que o usuário digite o nome do pacote que você deseja instalar. E aí vamos dar uns 2 pontos aqui, fechar aqui, e aí nós vamos dar aqui um read para pegar o que o usuário digitou, né, e vamos salvar isso na variável pacote, né. Agora, para ficar bem interativo, nós vamos dar aqui um "-n" novamente, e vamos dizer que, olha, estamos instalando o pacote cifrão pacote. Vou adicionar uns 3 pontos aqui, só para que o usuário veja que está acontecendo alguma coisa, né. Vamos adicionar aqui o nosso sleep de 1 segundo, para que, o usuário consiga acompanhar isso, né. E aí nós vamos dar um sudo apt install -y o nosso pacote, né. Então aqui é importante que o usuário digite o nome correto do pacote, né. Ah, e aí, o que que nós precisamos fazer mais aqui? Nós precisamos, hã, informar, através do nosso comando echo, que o pacote, vamos formar o nome dele aqui, da variável, foi instalado com sucesso. Adicionar aqui uma exclamação, e aí eu vou estar finalizando aqui esse bloco com os nossos 2 pontos. Agora nós temos a nossa penúltima opção, é a nossa última opção, de escolha além da default, né. Então, vamos vir aqui e adicionar a nossa opção 0, e que a nossa opção 0 é o quê? A nossa saída, quando o usuário, escolhe sair do nosso sistema. Então vamos dar um eco aqui e vamos dizer: "Saindo do gerenciador". Até até breve. Dá uns 3 pontinhos. Eu vou adicionar um "-n" aqui, só para a gente ter isso numa breakline, né. E aí, aqui a gente vai adicionar o nosso exit 0, né, para a gente ter uma saída limpa, né. E aí vou adicionar o encerrador. Agora, aqui nós precisamos ter a nossa opção default, né, ou seja, a nossa opção asterisco. E aí eu vou dar um eco aqui e dizer que foi uma opção inválida. Tente novamente mais tarde. E aí
vamos finalizar esse bloco aqui com os nossos 2 pontos. Nós agora adicionamos o nosso Exact aqui para finalizar o nosso case e o nosso Done para finalizar o while que a gente criou lá em cima, né. Então, ele foi criado aqui na linha 10, né. Então a gente abriu o while true ali, para o nosso menu ele tá sempre se repetindo caso o usuário não digite uma opção de saída, e nós, selecionamos todas essas opções, né. Então vamos dar um ESC 2 pontos WQ aqui, salvar isso aí.